Olá, sou o professor Newton Clemente e vou resolver um problema que envolve intersecção de conjuntos. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi. E aí nós temos as possíveis respostas, né? As opções: 29, 24, 11, 8 ou 5. Bom, primeira coisa é escrever o que o problema diz de forma mais organizada, mais resumida. Então eu coloquei aqui, olha. Então, 35 estudantes visitaram, né? Visitaram o Brasil. 16 Manaus, 16 São Paulo e 11 Salvador. O que mais que o problema diz pra gente? Ele diz que desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E que desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Então, 3 visitaram Manaus, São Paulo e Salvador. Então, que conclusão que eu chego, né? Então, 3 visitaram os 3 locais, Manaus, São Paulo e Salvador, e desses 5, então, somente 2 vão visitar Manaus e Salvador, excluindo São Paulo. Bom, e aí eu parti para um diagrama, né? Como é que fica esse diagrama? Ele fica assim, olha. Então, Manaus, São Paulo e Salvador. Então, como o problema me diz que 3 estudantes visitaram São Paulo, Salvador e Manaus, aliás, São Paulo, Salvador e Manaus, então é um problema de intersecção, gente. Começa sempre a preencher o diagrama pela intersecção. Então, esse 3, ele vem na intersecção dos 3 conjuntos, olha, ele vem aqui. Então, 3 visitaram os 3 locais. E dois deles vão visitar apenas Manaus e Salvador. Então, Manaus e Salvador entraria aqui o número 2. Então, se você verificar, ó, vai ficar o número 5 aqui, né? Um total de 5. A partir daí, depois que você preencheu a intersecção, é só ir preenchendo os outros locais, né? Considerando o número que você já colocou. Então, vamos começar por São Paulo. São Paulo eu já tenho 3 aqui, ó, no conjunto São Paulo. Então, como no total São Paulo, eu tenho que 16 alunos visitaram São Paulo, né? No total, está aqui em cima. Então, o que eu vou colocar aqui? 16 menos esses 3. Então, aqui eu vou colocar 13. Então, reparem que 13 mais 3 dá 16. Manaus, eu também tenho 16 que visitaram Manaus, aqui em cima, olha. Né? Então, de Manaus eu já tenho 5 aqui, olha, o conjunto Manaus é esse. Então, eu já tenho 5 aqui que visitaram Manaus. Então, eu vou te tirar de 16. Então, 16 menos 5 dá 11. Então, eu coloco 11 aqui. E agora, finalmente, Salvador. Então, Salvador, olha lá em cima, ó, 11 visitaram Salvador. Só que eu já tenho aqui de Salvador, ó, que é esse conjunto, eu já tenho 5 que visitaram Salvador. Então, eu vou tirar 5 de 11. Então, eu vou ficar com 6. Então, aqui é 6. Então, reparem, ó, Salvador, 6 mais 5, 11. É o número que eu tenho lá em cima, né? 11, Salvador. São Paulo, 13 mais 3, 16. 16 nesse conjunto. E Manaus, 11 mais 5. Então, esse conjunto Manaus, eu vou ter 16 também. E a pergunta que está sendo feita é o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Então, qual é a região, né? É essa região aqui, ó, que envolve Manaus e São Paulo. Aí eu fiz a churada aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Então, a região que está pedindo a resposta seria 11 mais 5, 16. 16 mais 13, 29. Então, essa região achurada é o que pede a resposta. E quando a gente volta lá para o enunciado do problema, a resposta 29 está aqui no item A. Então, 29 é a resposta desse problema. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus. Abraços!